que era um corte muito fundo, não dava pra ver, tipo, o crânio da pessoa nem nada, mas tava, assim, com sangue escorrendo, sangue já seco aqui no rosto e ainda escorrendo. Todo mundo no país dela que tá fazendo isso vai sofrer consequências severas depois, porque não é pra ficar fazendo isso. É uma falta de tato, sabe? Uma ignorância. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie e trago tudo sobre a vida aqui nos Estados Unidos. Compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês. Tudo pela perspectiva da Brasicana que eu sou. Quer saber o que é Brasicana? Assiste esse vídeo aqui que eu falo mais sobre isso. Eu tirei um tempinho fora de postar, foram 2 semanas sem vídeo, sem nada aqui no canal. Isso é porque eu estava mal, não estava bem. Ainda não tô 100%, mas tô muito melhor do que eu tava antes. Eu tava com uma infecção na sinusite, muita dor aqui nessa área, e isso atacou a minha bronquite. E eu perdi minha voz totalmente, sabe? Uma pessoa sem voz. Gente, eu vou contar aqui pra vocês, pra gente rir junto, porque é engraçado. É engraçado. Fiquei 3 horas no total do urgent care. De eu chegar lá até eu sair, foram 3 horas. Eu fiquei 2 semanas assim, 2 semanas sem voz, sem conseguir falar nada. Hoje, como eu falei, eu tô quase 100%, mas ainda não cheguei lá. Queria falar sobre a minha experiência com o sistema de saúde, porque eu acabei de precisar, né, e fui usar. E também é uma coisa que vocês me perguntam bastante sobre, então quero falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Só que antes de começar, eu preciso de água, preciso de um café, preciso de alguma coisa, porque não vai dar pra mim ficar aqui sentado falando com a minha voz desse jeito, sem nada pra beber. Muito bom, muito bom. Se você tá vindo pra cá, tá com planos de vir pra cá, já tá tudo marcado pra vir pra cá, é melhor vocês saberem logo, pra não chegar aqui e ficar espantado, porque, cara, os Estados Unidos realmente é genial em marketing. A gente conseguiu colocar na cabeça da maioria das pessoas no mundo que a gente realmente é melhor em absolutamente tudo. Em todas as áreas os Estados Unidos tá liderando. É a gente que salva o mundo de tudo que veio, de tudo que vai vir. É a gente que tem acesso a todas as tecnologias, tudo ponta de linha. A gente que basicamente é dona da porra toda. E eu entendo que mesmo que hoje em dia a gente tem acesso a bastante informações, a gente consegue saber que na real não é bem assim. Muita gente quando chega aqui, principalmente nessa área aqui no norte, fica deslumbrado com a vida, com as coisas, especialmente se você vai visitar Nova York, você vai reconhecer muitos lugares de filmes. Você tem noção, quando você tá lá em Nova York, tá lá perto do Grand Central, caraca, Vingadores, cara, foi aqui que os alienígenas invadiram a primeira vez. E vários outros filmes, então você fica assim deslumbrado vendo as coisas, os prédios, as paisagens, a vida, as ruas e acha que tudo aqui é maravilhoso. Até você ir para um médico, precisar usar o sistema de saúde aqui e aí você leva um choque de realidade. Porque talvez nesse momento você vai realizar que o sistema de saúde no Brasil é melhor do que aqui nos Estados Unidos. Antes de você começar a mandar mensagem pra mim ou escrever nos comentários super bolado que eu não tenho a mínima ideia do que eu tô falando, que isso aqui, respira, espera, deixa eu explicar. A qualidade que você recebe na área de saúde, o conhecimento dos profissionais na área de saúde no Brasil são bem melhores do que aqui nos Estados Unidos. Você consegue sair de uma consulta no Brasil com segurança que o profissional te informou da melhor forma e que você tá buscando tratamento. Você tá indo no caminho certo, ao contrário do que aqui. Senta que lá vem a história. O mais recente, como eu falei, infecção de sinusite e bronquite. Fiquei 1 semana muito mal, sem voz, não conseguia falar, não tava conseguindo dormir
porque quando eu deitava, eu ficava com uma coceira aqui na garganta, ficava irritando. Eu tava acordando de hora em hora tossindo, mas tossindo muito. Eu tava sem voz, com infecção, sem conseguir respirar direito, cansada porque eu não tava dormindo, com dor de garganta porque eu tava tossindo de hora em hora, especialmente à noite, e o meu corpo todo dolorido e cansado de tanto que eu ficava tossindo. Depois de uma semana, assim, eu resolvi ir pro Urgent Care. Ah, por que você não foi no médico antes? Não tenho costume de ir no médico aqui. São poucos os anos da minha vida que eu tinha seguro de saúde. Graças a Deus eu tenho hoje, mas 95% da minha vida eu nunca tive. Então não é normal eu estar ruim e falar, eu vou no médico, porque essa não era a minha realidade. Então esperei uma semana, não tava melhorando, falei, não, vou ali no Urgent Care. O Urgent Care, pra quem não sabe, é tipo um posto de saúde, só que continua sendo particular, então você vai lá, você vai pagar, eu acho que a consulta, se você não tem seguro, é $200 a consulta, ou 120. Acho que era 120 antes da pandemia e agora tá 200, não sei. Tem vários Urgent Cares aqui em Danbury, e ao redor de Danbury tem Brookfield, tem Bethel, tem 3 aqui em Danbury e tem um aqui na esquina, perto de casa, então eu vou nesse daqui mesmo. Quando você tem um médico, tipo um clínico geral, Jesus. Quando você tem um médico, tipo um clínico geral, o normal é você ligar pro seu médico e ver se eles podem te atender. Mas 3 pessoas já falaram pra mim que tem médicos normais da família e tudo, que eles não conseguem agendar horário com um médico e que os próprios médicos já falaram, então você precisa ir no Urgent Care, tá? Meio que passando as pessoas em frente pro Urgent Care. E o engraçado é que quando você vai no Urgent Care e depois vai no seu médico, na maioria das vezes eles falam que não é pra ir no Urgent Care, porque o Urgent Care é como um posto de saúde, então eles não tem como te dar um acompanhamento. Eles falam, tá aqui a receita pra tal coisa e tchau e benção. Se você não melhorar, procure seu médico. Mas os médicos, principalmente depois da pandemia, só estão tendo horário pra marcar as pessoas ou não estão querendo marcar horário. Só tá tendo disponibilidade daqui a meses. Literalmente, a minha mãe foi marcar a consulta no ginecologista, ela ligou em outubro e conseguiu agendar pra março. Uma amiga nossa tava com os mesmos sintomas que eu, sem voz, sinusite atacada. Ela falou pra mim, quando eu contei pra ela o que eu tava passando, que passou por isso também, ligou pro médico e ele falou que só ia poder ver ela daqui a 3 semanas. Pra quem tá ruim hoje, 3 semanas é muita coisa. Cheguei lá assim que abriu, 8 horas da manhã, e já tinha uma fila de espera. Depois de 1 hora e pouca esperando, tipo 1h30, entrou um cara com a cabeça cortada aqui, que era um corte muito fundo, não dava pra ver, tipo, o crânio da pessoa nem nada, mas tava, assim, com sangue escorrendo, sangue já seco aqui no rosto e ainda escorrendo, e ele entrou. E aí a mulher falou, você se envolveu no acidente? O que aconteceu? Ele falou, teve um acidente aqui perto, e eu quero ver um médico. Ela falou, não, você precisa da emergência. E ele falou, eu não tenho seguro, então eu não vou na emergência. Ela falou, então você vai ter que sentar e esperar aqui. Cara, e eu já tava esperando 1 hora e pouco. Eu achei, pelo menos o cara vai ter prioridade. Só que não vai, porque lá, tipo, se você vai na emergência, vai na emergência. Aqui você vai ser atendido quando chegar a sua hora. Ele ficou lá fora sentado, esperando pra não ficar sangrando dentro do ambiente, e ficou esperando. Depois de 2 horas eu esperando, mal, tossindo, e eu toda noiada porque a gente mora num mundo onde tem Covid. Eu falei, caraca, o povo vai ficar achando que eu tô com Covid, vai ficar cheio de olhares assim pra cima de mim, não é isso. Tanto que quando finalmente eu fui atendida, depois de 2 horas, literalmente, eles fizeram o teste de Covid em mim e deu negativo. A médica confirmou que eu tava com infecção na sinusite, só que já estava melhorando e que realmente ela ouvia o meu pulmão e tudo quando eu tava expirando e eu tava com bronquite. O problema era que ela falou, não me sinto confortável dando um antibiótico pra você porque a sua infecção já tá quase melhor, então não tem necessidade. Normalmente, pra bronquite, a gente faz um tratamento com nebulizador, só que o remédio que a gente coloca no nebulizador é a base de esteroide. E você toma já um remédio, eu tomo já um remédio todo dia pra minha asma, e já tem esteroide ali dentro, então não vou querer juntar os dois. Então,
toma um antialérgico quando você chegar em casa, tipo, toma um todo dia, porque primavera tá aqui, é normal que essas coisas começam a acontecer nessa época, e se você não melhorar daqui a uma semana, procura o médico. Eu falei, hã? Mas eu já tomo antialérgico todo dia, eu tenho bastante alergia, eu tomo Claritin todo dia, eu espirro remédio de alergia no meu nariz todo dia. Eu já estou fazendo isso, eu preciso de algo mais forte. Ela falou, então tá, então vou dar uma receita para um antialérgico mais forte. Doutora, por favor. Tipo, eu não tô conseguindo dormir à noite, porque eu tô tossindo. Eu já tô tomando um antialérgico. Tem como eu pelo menos ter alguma coisa pra minha tosse? Aí ela, tem Tylenol, tem um montão dessas coisas que você compra na farmácia. Eu falei, não vai funcionar. Você acha que eu não fiz isso? Eu já não tomei Tylenol, já não tomei Nyquil, já não tomei esses outros remédios. Se eu estou aqui, é porque eu preciso de ajuda. Depois de ficar discutindo com ela sobre isso, ela me passou uma receita por um remédio para tosse, e foi isso, um antialérgico e um remédio para aliviar a tosse. Depois de 2 horas esperando no Urgent Care, foi para receber isso. Quando eu cheguei em casa, eu até postei nos stories rindo da situação, porque você tem que rir para não chorar. Realmente, tipo, é o que eu fico falando. Pô, você mora nos Estados Unidos, você mora num país de primeiro mundo, você vai para um posto de saúde onde tem, sim, tecnologia, ponta de linha, um montão de outras coisas, tem profissionais formados e a pessoa vai e passa um antialérgico para você. Graças a Deus, a minha mãe tem antibiótico aqui em casa, ela trouxe do Brasil, sempre traz. Eu sempre compro a minha bombinha no Brasil. E então não tenho o costume de trazer antibiótico, mas a minha mãe tem, aí eu cheguei em casa, tomei um antibiótico, assim, comecei a tomar um antibiótico e já no dia seguinte, tipo, naquela mesma noite, ainda tive problema dormindo, mas já na segunda noite, depois de começar a tomar antibiótico, já melhorei bastante e também recebi várias dicas de pessoas na comunidade brasileira que viu meus stories, que falaram, pô, vai em tal lugar, eles têm tal remédio que vai ajudar, pô, tenta fazer nebulização com isso e tal pra ajudar. E usei algumas dessas dicas, essas coisas, e consegui melhorar. Mas foi mais por incentivo e apoio da comunidade aqui de casa, porque o médico realmente não ajudou. Você pode falar, Julie, beleza, você falou, mas isso foi uma experiência. A minha mãe, na mesma semana, foi no ginecologista, fez exames, aí depois voltou lá pra falar com o médico. E a minha mãe falou que ela quer começar a fazer o tratamento de reposição hormonal e tudo. As pessoas fazem bastante aí no Brasil, galera faz manipulação de hormônio aqui, ali, é chip, é um montão de coisa. A galera no Brasil tá, assim, 1000 anos à frente aqui dos Estados Unidos nesse aspecto. E minha mãe quer fazer, porque ela tá passando por altos e baixos, elevação hormonal, tá tudo mudando. E isso afeta o dia a dia dela. E o médico simplesmente olhou na cara dela, porque ela falou, poxa, no meu país eles fazem isso e eu não tenho como ficar indo lá sempre pra ficar fazendo isso, eu quero começar um tratamento assim, aqui. Ele olhou na cara dela e falou, não vou fazer isso porque todo mundo que tá fazendo isso, ele literalmente falou, todo mundo que tá fazendo isso vai pagar um preço muito caro depois, porque isso vai desencadear câncer e um montão de outras coisas que vem, tipo, consequências negativas pro corpo de você tá manipulando o hormônio dessa forma. A minha mãe tá lá, tá mal, passando, assim, por coisas fora do controle dela, é o corpo reagindo, é o corpo mudando, indo pro médico pedindo ajuda, e o cara tem a ignorância de falar que todo mundo no país dela que tá fazendo isso vai sofrer consequências severas depois, porque não é pra ficar fazendo isso. Pô, é uma falta de tato, sabe? É uma ignorância. E é o que eu e minha mãe, a gente tava conversando sobre quando ela chegou em casa. Pode ser, sim, a gente nunca pesquisou sobre isso, a gente nunca viu sobre isso, que essa manipulação de hormônio que a galera faz aí no Brasil bastante tem consequências negativas pro corpo, sim. Só que a gente tem uma prima, minha mãe tem uma prima que tá com câncer e nunca fez nada com hormônio, nunca tentou botar chip, nem nada disso. Então, essas consequências, se vão acontecer, vão acontecer. E ainda mais, essa prima da minha mãe, como eu falei, eu posso falar aqui sobre ter acessos a tratamentos, a certas coisas no Brasil, porque tem uma condição financeira um pouco melhor, porque a gente ganha em dólar aqui, mas a maioria da minha família, não é nem a maioria, gente, todo mundo da minha família, inclusive a gente, tá? Não é porque a gente mora aqui que é diferente.
diferente. É só o patamar que é um pouco diferente, mas todo mundo da minha família é pobre, gente. A gente é de São João de Meriti, tem uma família que mora em São Gonçalo. A gente não tá lá, tipo, vivendo como burguês, não. E a prima da minha mãe tá com câncer, tá fazendo um tratamento. E aqui a gente sabe que se a gente, Deus me livre, mas se isso acontecer com a gente não tem condições de pagar um tratamento. Cada minha mãe limpa a casa, ela viu o custo de algumas sessões de quimioterapia para um cliente dela que tem seguro, e o seguro só ia cobrir parte, era $13 mil por mês. Aí que eu falo, pô, a nossa prima tá lá, não tem as mesmas condições financeiras do que muita gente aqui e no Brasil também, e tá recebendo tratamento. E aqui você pode ter sua casa própria, você pode ter carro, você pode ter celular, laptop da Apple, um montão de coisa, mas se Deus me livre acontecer uma coisa dessa, você não tem acesso a tratamento. Com meu marido, ele sempre achava que eu tava exagerando, porque eu falava, gente, aqui é um saco, o negócio de saúde aqui é um saco. E ele nunca entendia porque que a gente preferia esperar pra ir pro Brasil pra se cuidar quando a gente tem acesso a médicos e cuidados aqui. Até que ele também precisou ir. Meu marido caiu de moto na pista, então não aconteceu nada grave, graças a Deus, mas ele rompeu um ligamento aqui. E também machucou o pulso. E nessa mesma época também tava tendo uma dor no tornozelo. Então, assim, tudo no mesmo lado que ele caiu. A gente marcou no ortopedista pra ver o pulso dele. O ortopedista falou, beleza, então tem um remédio que você compra na farmácia, sem receita. Usa ele por 2 semanas, depois volta aqui. Se você ainda tá com dor, a gente bate um raio-x, vê se tem algo mais grave, mas vamos tentar isso. Como isso foi resolvido em menos de 10 minutos, meu marido falou, então, tem como você ver meu ombro também? Porque isso aqui aconteceu, rompeu um ligamento. Meu marido falou, tá, quando você voltar daqui a 2 semanas, a gente dá uma olhada no seu ombro também. Tipo, a gente já estava lá. Só que o sistema de saúde aqui, eles ganham dinheiro com o número de consultas que a pessoa faz, né? Porque eles mandam pro seguro, aí o seguro paga, então os médicos querem que você tá lá no consultório mais vezes possível para eles receberem mais dinheiro. Sendo que meu marido foi pro Brasil e em um dia o médico resolveu tudo. Viu o ombro, viu o pulso, viu o joelho, que nem tava na lista, mas ele aproveitou que tava lá, viu o tornozelo, viu tudo em um dia só, no mesmo consultório, pronto, tá aqui. Tá, o que você vai fazer? Vou te caminhar pro fisioterapeuta pra isso e tal, vou te dar uma injeção de tal, toma esse remédio e tal e pronto. Beleza, daqui a pouco a gente se vê quando precisar, mas não volte aqui nem tão cedo. O Raul precisa de óculos, ele tem astigmatism, não sei como é que fala, astigmatismo em português. Eu quis uma clínica boa, porque eu sabia que ele precisa de um acompanhamento de um médico bom. O grau dele, 2 vezes no ano, muda e fica mais forte. Então, eu sabia que ele precisava de um acompanhamento de um médico bom, sabe? Profissional bom. A clínica é excelente, aqui em Connecticut, foi lá, consulta antes de ir pro Brasil. A médica falou, eu acho que você está com um glaucoma atrás do olho. Mas, para confirmar, você precisa agendar com um especialista para ele ver. Quando o Raul chegou em casa e falou isso pra mim, eu falei, o quê? O povo sai daqui, tipo, médicos saem do país pra ir pra outros países que estão em desenvolvimento, conseguem diagnosticar glaucoma assim, e aqui você precisa agendar com um especialista, mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue agendar com o especialista, já que é assim que é o negócio aqui. Pô, o especialista só tinha hora, eu acho que era 2 meses. Eu acho que era 2 ou 3 meses, alguma coisa assim. Mas o meu marido vai pro Brasil, a gente queria resolver isso antes, mas eu tentei discutir com a pessoa, não tinha como. Falei, quer saber, Raul, você vê isso lá no Brasil também? E viu, ela falou o que era, o que não era. Na mesma consulta, não precisou ir remarcar, fazer isso, fazer tal. Questão de saúde, beleza. O Brasil dá de 1000 a 0 aqui nos Estados Unidos. Você pode falar pra mim que Julie, mas é porque você tem condições financeiras, a realidade de quem precisa ficar esperando no SUS, ou da maioria das pessoas no Brasil que não tem tanto dinheiro assim, não é assim, blá blá blá. Eu sei disso, eu reconheço os privilégios que eu tenho quando eu vou pro Brasil e o acesso que eu tenho a certas clínicas e certas coisas, né, de saúde que a maioria da população não tem. Eu entendo isso. Mas eu também acho que você, mesmo tendo uma condição financeira mais baixa no Brasil, quando você
consegue um tratamento ou consegue ir para um médico, o atendimento que você tem, o tratamento que você vai receber é 1000 vezes melhor do que aqui. O exemplo da prima da minha mãe, que tá com câncer, tá fazendo quimioterapia, mas mora na Baixada. Então, assim, não tem como você virar pra mim e falar, mas não é pobre. E não tô falando isso de uma forma, tipo, negativa. É minha família, são minhas raízes. É a nossa realidade. Mas eu fico, gente, ela tem acesso a tratamento e aqui, mora nos Estados Unidos, pô, você vai ali no Urgent Care, que é $200 a consulta, e é uma bosta. Por isso que a gente sempre aconselha as pessoas que vão vir pra cá pra trazer, sim, um estoquezinho de antibióticos, ou se você vem com filho, trazer remédio pra dor de ouvido, traz também, porque o sistema de saúde aqui realmente deixa a desejar. Eu sei que os Estados Unidos lideram nas pesquisas em fabricação de equipamentos, tanto que quando eu vou pro Brasil e converso sobre isso com médicos ou quando eu tô fazendo algum tratamento de estética, alguma coisa assim, eles sempre falam, nossa, mas a maioria do equipamento que a gente usa vem de lá e é ponta de linha porque vem de lá. Então eu reconheço que no desenvolvimento das coisas a gente pode estar liderando, mas na prática, no dia a dia, não. Minha mãe tem melasma no rosto, ela fez tratamento aqui com laser, piorou. Quando ela foi pro Brasil, foi na dermatologista no Brasil, a dermatologista não fez exames, sabe? Ela fez uma avaliação básica, com perguntas básicas sobre o histórico da minha mãe, histórico da família, e nessa avaliação, ela concluiu que o laser nunca era para ser uma opção para minha mãe, porque ela tem muitas coisas na superfície da pele mais escuras, diferente de talvez outras pessoas com históricos diferentes que laser funciona. Para minha mãe nunca era para ser uma opção. Ela ficou de boca aberta que eles não fizeram essa avaliação com ela e já meteu logo laser e piorou. Ela falou, óbvio que ia piorar. Conhecimento. Não tinha. Eu não sei se é porque, nesse caso, no Brasil, tá mais acostumado a lidar com pessoas com históricos de família diferentes, com tonalidades de pele diferentes, e aqui, por ter um tipo de padrão na maioria dos consultórios, as pessoas não pensam em certas coisas, eu não sei. Eu só sei que eu sou obrigada a ler que o sistema de saúde privado é bem melhor. E eu não tô negando que tem seus defeitos muito ruins e problemas com o sistema público. Não estou negando isso. Eu só estou falando que o outro lado da moeda também não é a solução. Eu acho até pior. O tratamento não é o melhor. Então, quanto mais cedo vocês entenderem isso, que você pode sim ficar deslumbrado com as ruas que não tem tanto buraco, a segurança, a beleza, o acesso que você tem a várias coisas, sim, tudo excelente, tem seus muitos lados positivos, mas em questão de saúde, quanto mais você entender que realmente aqui perde pro Brasil nisso, melhor vai ser para você não ficar espantado quando chegar aqui. E é o porquê que muita gente que mora aqui e tem condições de ir pro Brasil se cuidar, fazem isso, porque confiam nos médicos. Eu confio no médico no Brasil muito antes do que confiar nos médicos e nos planos de tratamento aqui. Por conhecimento, né, por falta de conhecimento, e também pelo sistema que valoriza muito mais você ir para o consultório, ter que voltar para o consultório para poder pagar e eles poderem fazer mais dinheiro. Então, aqui tem sim um sistema que o dinheiro é acima do que o seu tratamento, é acima do que a sua saúde. E no Brasil não tem sido a minha experiência. E é por isso que aqui não tem tanto costume de ir no médico. Eu não sei se é feliz, mas eu gosto de ouvir, assim, dos meus amigos, da família que mora no Brasil, que eles vão no médico. Tá passando mal, vou no médico. E aqui a gente que lute até ficar ruim mesmo e precisar ir no médico, e quando a gente precisa ainda é um tratamento bosta que a gente fica, pra que eu gastei esse dinheiro? Obrigada aí por me deixar desabafar com vocês, porque foi mais um desabafo, mais relatos pessoais.
Mas eu acho que é uma das melhores formas de aprender, né? Compartilhando experiências e vivências do dia a dia. Eu poderia... E a minha intenção era realmente pesquisar, trazer números, estatísticas e um montão de coisa, mas... O que conta é a realidade. A minha realidade aqui, da minha família e da maioria da galera que eu conheço aqui, o sistema de saúde aqui é uma bosta. Ainda pretendo trazer um vídeo aí com essas estatísticas e números, porque é sempre bom a gente estar informado dos fatos, num modo geral, vinculados com as experiências pessoais e a realidade do dia a dia, né? Então, ainda pretendo trazer esse vídeo pra vocês, mas não agora. Preciso retomar o cronograma normal de falar dos carros, dos aluguéis e fazer os linha direta, que era pra mim ter feito esse mês, mas como eu fiquei umas 3 semanas aí com voz, sem voz, aí agora tá voltando, teve sim uma pausa aí no sistema, mas já tá tudo voltando ao normal, graças a Deus. Então, é isso, como sempre, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque tem bastante coisas vindo por aí. E se você chegou até aqui no vídeo, por favor, deixa aí um comentário se você aprendeu algo sobre o sistema aqui, se você já sabia disso, se você tem uma outra experiência com o sistema de saúde aqui, talvez você teve experiências maravilhosas e quer que as pessoas saibam disso, porque precisa também o outro lado da moeda, né? Então, se essa é a sua realidade, deixa aqui nos comentários também. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Thank you so much. I will see you next time. Bye!